No vídeo de hoje mostraremos mais formas de enviar um sinal para a aba Runtime e como plotá-los. Para isso, vamos utilizar o sistema modelado no vídeo anterior como base. Caso não tenha visto, recomendamos que assista para que tenha a melhor experiência possível com o PSMO. Não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade da Comprove. Muito bem, vamos começar. Primeiro, vamos fazer algumas mudanças no nosso circuito. Para isso, temos que limpar a simulação. Todas as vezes que simulamos o sistema, nosso projeto bloqueia os componentes do circuito para que não tenha divergência entre o que está no draft e na runtime. Para desbloquear, clique na aba Início em Limpar Simulações, Geração. Este e outros conceitos básicos foram explicados no vídeo que aparece no card acima. Vamos substituir o resistor e o capacitor por uma carga RL. Como o bloco Sinais para Runtime estava medindo a tensão do capacitor, também podemos retirá-lo do sistema. Selecione os blocos que deseja retirar e pressione a tecla Delete para apagá-los. Caso queira selecionar mais de um bloco, deve manter pressionada a tecla Ctrl ao clicar no próximo componente. O bloco RLC monofásico está no grupo de elementos passivos, na aba Inserir. Vamos ajustar para que a carga seja RL, típico de cargas do nosso sistema elétrico. Para isso, altere o tipo para RL. Os valores serão de 1 ohm para a resistência e 100 mH para a indutância. Na chave, altere também o tempo de chaveamento para 2 milissegundos, para melhor visualizar o efeito do transitório. Podemos agora escolher os sinais que iremos passar para o runtime. No vídeo anterior, enviamos sinais de forma direta, a tensão do capacitor, e por bloco de medição, corrente do sistema. Vamos inserir novamente o bloco Sinais para o Runtime direto na saída da fonte. Agora desabilite a opção Medição Interna da carga para obter sinais de forma externa. Assim podemos ver o nó de medição externado. Neste ponto temos todos os sinais medidos pelo bloco, neste caso tensão, corrente, potência e energia. Envie estes sinais e adicione ao gráfico na runtime a tensão e a corrente. Não se esqueça de inserir descrições para facilitar a identificação dos sinais na aba runtime. E adicione ao gráfico na runtime a tensão e a corrente. Simule para perceber como esse novo circuito reage. Observe a corrente. Verá uma componente DC atuando sobre o sistema. Limpe a simulação na aba Início e retorne ao draft. Os nós que possuem vários sinais podem ser filtrados pelo componente Bus Selector, que está no grupo Outros na aba Inserir. Nos parâmetros do Bus Selector, clique neste botão para direcionar as saídas. Selecione um ou mais sinais que deseja filtrar.
e clique nesta seta verde para enviá-los para a saída. O Bus Selector, por padrão, irá separar cada sinal filtrado em uma saída distinta. Porém, se desejar, basta habilitar o parâmetro Saídas Agrupadas e todos os sinais selecionados serão agrupados em uma única saída. Como temos vários sinais enviados para Runtime, podemos agrupá-los e conectá-los em um único Sinais para Runtime. Insira o agrupador de sinais, que também está no grupo Outros, defina quantas entradas ele possui e envie a sua saída para Runtime. Sempre bom lembrar, nomeie os blocos para facilitar a identificação. Além de filtrar e agrupar os sinais, também é possível interpretá-los de forma diferente. Para exemplificar, vamos medir o valor RMS da tensão da fonte e o sinal binário do fechamento da chave. Começando pela fonte, insira o componente de medição RMS presente no grupo Medição e conecte-o à fonte. Envie sua saída para Runtime. Na chave, verifique se a medição interna do componente está ativada e insira uma descrição em chaveamentos. Insira um liga-sinais do grupo Outros e direcione o sinal de chaveamento para ele. O bloco que irá converter o sinal analógico em binário é o conversor sinal forma binária, componente do grupo Outros. Conecte a sua entrada ao liga-sinais e sua saída a um sinais para Runtime. Na Runtime, para visualizar os sinais binários, utilizamos gráficos digitais. Podemos utilizar gráficos analógicos e digitais juntos ou separados, onde ambos estão no grupo de componentes Runtime. Caso já tenha um gráfico inserido no sistema, você poderá apenas clicando com o botão direito na opção Exibir adicionar o outro tipo. No nosso sistema, optamos por remover o atual e adicionar um novo bloco, que já possui os dois sinais habilitados. Seu ajuste é idêntico ao gráfico que trabalhamos. Na parte de cima, envie os sinais analógicos. Na parte de baixo, digitais. Ajuste o tamanho dos gráficos clicando nos pontos que estão nas extremidades do bloco e arraste-os. Para alterar a proporção dos gráficos analógicos e digitais, arraste a linha que separa os dois tipos. Escolha cores diferentes para os seus sinais, clicando com o botão direito sobre a legenda e selecionando Cor. Para ampliar a área de um gráfico, clique com o botão direito sobre o mesmo e nas opções
Configurações, selecione Especificações do gráfico. Nessa janela você poderá nomear o gráfico, seus eixos, determinar a escala, além de alterar a altura da área do gráfico. Agora na aba Início, inicie a simulação. Com o primeiro gráfico, analisamos a tensão RMS e senoidal da fonte, e percebemos a influência da chave na tensão da carga. No gráfico 2, as suas correntes são as mesmas simuladas anteriormente, e no gráfico de binárias tem mudança de nível lógico, como era esperado. No próximo vídeo que está aparecendo na tela, mostraremos como utilizar as constantes e como automatizar o software com elas. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários abaixo. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo.